seres humanos, tudo bem com vocês? Meu nome é Marta. Continuando a nossa série da botânica, né, do reino vegetal, hoje a gente vai falar sobre um grupo muito legal que são as pteridófitas, né? Então, por que será que elas têm esse nome, né? Então, alguém do planeta, né, achou que as folhinhas, tá? Elas assemelhavam-se a pequenas asinhas, né? Então, ptero, que vem de asa, tá, gente? Então, se você olhar, por exemplo, né, uma das mais conhecidonas aí das pteridófitas é a samambaia. Se você der uma olhadinha na folha da samambaia, você vai ver que realmente ela tem pequenas folhinhas aqui ao longo, né, da constituição da sua folha, que pode até se assemelhar aí a uma asa, né? Então, por conta disso é que o pessoal colocou o nome de pteridófita. Mas o que a gente tem que saber das pteridófitas, né? Caso você não tenha visto aquele nosso quadro lindo, maravilhoso, assista a aula que eu falo, né, de características gerais dos vegetais, para você ver, olha só. A pteridófita, né, as pteridófitas são as primeiras plantas vasculares, tá, gente? São as primeiras plantas vasculares. É a primeira vez na vida, no reino vegetal, que nós vamos falar de quem, gente? De vasos condutores, tá? Que eu já vou falar já para vocês. Essas plantas são as primeiras vasculares, as primeiras traqueófitas, e elas continuam lá, né, como embriófitas, como a gente já tinha visto nas briófitas, né? Então, elas são criptógamas. Que mais, gente? Elas são embriófitas, né? Porque elas, obviamente, têm o embriãozinho, e elas são também traqueófitas, porque são as primeiras que têm vasos condutores. Tudo bem? Mas quais são os grupos, né? Que a gente sempre começa com a classificação, quem são elas, tal. Bom, tem um grupo que vocês talvez nunca tenham visto na vida e nem, nunca tenham ouvido falar, tá? Que é um grupo que nós chamamos de psilopsida, tá, gente? Quem faz parte desse grupo? O Psilotum, né? Você vai falar, quem é esse Psilotum? Bom, por conta disso, a gente separou uma imagem do Psilotum para vocês aí, que vocês vão ver. Dá uma olhadinha no Psilotum. Prazer, oi Psilotum, né? Eu sou fulano de tal, então apresente-se aí para ele, para vocês verem, tá? Normalmente, as pteridófitas, elas já são de maior porte, porque como elas têm vasos condutores, elas não têm que passar por osmose, né, de célula a célula, elas podem se dar ao luxo de ser grandes vegetais, tá bom? Bom, esse é pouco conhecido. Um que é muito conhecido, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é um grupo que nós chamamos de Equisetinea. O que significa isso, gente? Esse equi vem de equestre, de cavalo mesmo, tá? Porque a planta mais conhecida desse grupo é a cavalinha, né? A cavalinha que com certeza vocês já devem ter visto por aí. Dá uma olhadinha na imagem da cavalinha. Por que ela recebe esse nome, gente? Ela é uma planta utilizada como planta medicinal para humano, mas que para cavalos, gente, ela tem um princípio ativo que pode chegar a matar o animal. Então, por conta disso, é que ela recebeu esse nome de cavalinha, né? Então, tem toda uma história com ela, tá? Bom, que outro grupo que nós temos? Licopodíneas, né? Ou licopódinea, como queira, tá? Quem faz parte desse gênero são os licopódios. Licopódios o povo utiliza muito em jardinagem, para poder fazer vasos, para colocar como substrato de vasos, tá? Então, deem uma olhadinha aí no licopódio, maravilhoso, né? Que vocês já devem ter visto também. Mas o grupo mais conhecidão é esse que eu deixei de ladinho aqui para vocês, tá? Que grupo é esse, gente? Das filicíneas, né? Quem são as filicíneas? Aquele que quando você fala de pteridófita te vem à cabeça. Samambaia, avenca, reina portuguesa, né? Dá uma olhada aí nas imagens da samambaia,
da avenca, da renda portuguesa, tá? Com certeza, na casa da avó de vocês, aí tem uma samambaia de metro, lindamente, né, caída aí, e que você vai reconhecer quem é essa samambaia, tá bom? Então, os grupos são esses, certo? Eu não posso deixar de falar para vocês dos grupos, mas, né, quando a gente fala no vestibular, com certeza o povo pergunta especificamente sobre as filicíneas, que é onde nós temos as avencas e samambaias. Mas pensa bem, se o povo perguntar de cavalinha, você vai falar cavalinha para mim, sei lá o que é isso, mas a cavalinha, ela faz parte da pteridófita. O licopódio faz parte da pteridófita. Eu nunca vi ninguém perguntar aqui do nosso psilotum, né? Mas tudo bem, pelo menos você tem essa noção de que todo esse povo aqui faz parte das pteridófitas, tá bom? Vamos dar uma olhadinha no restante dessas pteridófitas maravilhosas. Seres, então olhem só, né? Bem rapidamente aqui para vocês lembrarem. As pteridófitas, elas são do grupo das criptógamas, elas são as traqueófitas, as primeiras, e elas são embriófitas, tá? Então depende do vestibular que você for fazer, ele pode te dar qualquer um desses 3 nomes para falar se a samambaia realmente é uma criptógama, uma traqueófita ou uma embriófita. Claro que ela é, tá? Então, naquele grupão de organização do reino vegetal, eu tenho lá, lembra? Criptógamas e fanerógamas. Eu tenho as traqueófitas, que são quem, gente? Pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. E embriófitas, que são todas elas, né? Então, as embriófitas quem são? Tanto as briófitas, como as pteridófitas, como as angiospermas, como as gimnospermas. Então, embriófita é todo mundo, né? Briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tá? Traqueófita, quem que é só, gente? Pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E criptógama, quem é? São as briófitas e as pteridófitas, tá bom? Só para localizar vocês aí. O que é mega importante? Que elas são as primeiras plantas vasculares. Então, é a primeira vez que vocês vão me ouvir falar sobre xilema e sobre floema. Tá? Lembrando que xilema e floema são o que, gente? São vasos condutores, certo? Então, essas plantas pteridófitas, elas já têm raiz verdadeira, já têm caule verdadeiro e já têm folhas verdadeiras, certo, gente? E por que a gente fala de raiz verdadeira, caule verdadeiro e folha verdadeira? Porque, gente, nesses órgãos aqui, eu já tenho xilema. Quem é o xilema? É um vaso condutor que faz o quê, gente? Que sobe os nutrientes. E floema é um vaso condutor que faz o quê? Descer os nutrientes e água e etc, tá? Então, eu sempre brinco, gente, ó, xilema sobe, floema desce. Xilema sobe, floema desce, tá? Para você não esquecer jamais. Então, o xilema vai subir com o quê, gente? Com água e sais, né? Que absorve de onde? Da raiz. E o floema desce com o quê, gente? Desce com os produtos da fotossíntese, certo, gente? Então, você sempre tem que pensar isso, ó. Xilema sobe, floema desce. E eu vejo xilema e floema pela primeira vez na vida nesse grupo aqui que são as pteridófitas. Então, isso é uma coisa mega ultra importante. Que eu falei de briófita, não falei de xilema e floema. E eu tô falando de pteridófita a primeira vez que eu tô vendo aí xilema e floema, tá? Essas plantas também têm um ciclo de vida, né, que é importante aí, é um ciclo haplodiplobionte, tem aquela questão da metagênese, ou da alternância de gerações, né? Uma hora ela é
haploide, uma hora ela é diploide. E a gente vai ver aqui nas pteridófitas que nós vamos ter uma coisa um pouquinho diferente lá das briófitas, mas a gente vai ver já já num esquemão bacana aí para vocês, tá bom? Seres, olha que lindo que está o nosso quadro. Vejam bem, como que é o ciclo de reprodução das pteridófitas? Eu também tenho uma fase diploide e também tenho uma fase haploide, certo? Então a gente pode chamar de ciclo haplodiplobionte também, né? Porque é um ciclo que a gente tem alternância de gerações, mas nós temos lá uma geração que é diploide, que são quem, gente? Os esporófitos, tá? Diferente das briófitas, quem a gente consegue visualizar, né, nas pteridófitas é o esporófito. Então, isso daqui é a minha samambaia, olha que linda que ela tá, né? Com caule, que é esse daqui, com raiz, que é essa daqui, com as folhas, que são essas aqui, tá? Então, raiz, caule, folha da pteridófita é um esporófito adulto. E nós sabemos que esporófito sempre é o quê? 2N, ou seja, tem os 2 conjuntos de cromossomos. Então, a fase de esporófito é a fase o quê, gente? É a fase diplo. Tudo bem? O que acontece então para a reprodução, né? Quando você olha a folha da samambaia, atrás da folha tem uns pontinhos marrons, tá? Que normalmente o povo acha que é um parasita, né? Que vai matar a samambaia. Não é. Aqueles pontinhos marrons são esses que eu desenhei aqui para vocês. Eles se chamam soros, tá, gente? Ó, os pontinhos que eu desenhei em verde, aqueles pontinhos marrons, eles são chamados de soros. Estes soros têm dentro deles um esporanjo, que é essa estruturinha que eu desenhei aqui para vocês, tá? Esse esporanjo, ele vai fazer o quê, gente? Dentro dele haverá a produção de esporos. Nós sabemos que o esporo, ele é N, né? Então, como é que eu faço para transformar essas células do esporanjo em esporos N? Claro que eu tenho que fazer um processo de meiose, certo, gente? Então, ocorre uma meiose, uma redução no número de cromossomos, e aí nós vamos ter o quê, gente? Os esporos, que são esporos N, tá bom? E aí, gente, o que vai acontecer? Estes esporos serão lançados lá no solo, né? Normalmente um solo úmido, porque as pteridófitas também gostam de umidade, porque elas dependem da água para poder fazer a reprodução sexuada, tá? Bom, e esses esporos N vão fazer o quê, gente? Eles vão formar, né? Cada esporo vai se desenvolver e formar uma estrutura que nós chamamos de protalo ou protalo, como queiram, tá? Desde que vocês saibam que é um protalo, que é uma estrutura assim, bonitinha, tá? Esse protalo é N, certo, gente? Por quê? Porque ele se originou de um esporo N. Momento. Então, o protalo, ele se origina de um esporo que é uma estrutura N, tá? Então, claro que ele é N. O que acontece nesse protalo aqui, gente? No protalo, ele é hermafrodita, gente. Ele vai ter o quê? Ele vai ter tanto arquegônio como anterídeo, né? Lembrando que o arquegônio é o quê, gente? É feminino. E o anterídeo é o quê? Masculino, tá? Lembrando que eles são o quê? Gametângios. Então, o protalo, ele é o quê, gente? Um gametófito, né? Então, o protalo, ó, vou até escrever aqui para vocês. Protalo é um gametófito. Gametófito, certo? Então, protalo gametófito, gametófito que hermafrodita, ele vai ter dentro dele quem? O arquegônio, produtor de oosfera, o anterídeo, produtor de anterozoides, né? Então, arquegônio N, anterídeo N, anterozoide N, oosfera N. Então, esse lado de cá, gente, é o lado o quê? É o lado haplo do nosso ciclo, tá?
Aí o que vai acontecer, gente? Como todo anterozoide, que é um gameta masculino que se preze, vai fazer o quê, gente? Vai lá procurar um gameta feminino que se preze, tá? Então o anterozoide pela água, ele é levado até o local onde tem a oosfera. E aí, gente, ocorre o processo de fecundação. Então a gente sabe que quando o arquegônio produziu a oosfera tá aqui bonitinha. Anterozoide veio aqui, fecundou a oosfera. Forma-se o quê? Um esporófito jovem que é 2N. E esse esporófito jovem vai fazer o quê, gente? Vai formar o esporófito adulto, que é 2N. Então, esse esporófito jovem vem e origina um esporófito adulto. O esporófito adulto, bonitão, com raiz, caule e folha, que tem na sua folhinha os soros, esporanjo, meiose, esporo, protalo, gametófito, protalo, arquegônio anterídeo, osfera anterozoide, fecunda, esporófito jovem, adulto, e assim por diante, tá? E nós não vamos parar com isso jamais, né? E aí nós vamos criando aquele campo maravilhoso de samambaias, tudo bem? Eu vou fazer um resumão para vocês, bem bacana aí, para vocês fazerem print da tela e colarem lá na sua geladeira, tá? Seres, olha o que eu fiz aqui para vocês, tá? Esse é o resumão do nosso ciclo metagênico das pteridófitas, né? Então, vamos lá. O que eu tenho, né? Eu tenho meu esporófito adulto. Olha que bonitinho aqui no nosso esporófito adulto, lindão, maravilhoso, tá? Que é o que, gente? Que é a samambaia, tá? Esse esporófito, nós sabemos que ele é 2N, certo? Esporófito adulto, que é a samambaia 2N. Lá na folhinha da samambaia tem os soros. Os soros também são o que, gente? 2N. E dentro dos soros eu tenho o que? Os esporângios, que são o que, gente? Também 2N. Tudo bem? Então, esse é o lado diploide do nosso ciclo, certo? Sabemos que os esporângios produzem o quê? Esporos. Mas para eles produzirem esporos, eu preciso que haja um processo de meiose. Lembrando que a meiose é uma divisão reducional de formação de células, tá? Então, eu reduzo a quantidade de cromossomos que eu tenho na minha célula. E aí, eu vou originar esporos, o que, gente? Esporos que são N. Aí, ó, reduzir o número de cromossomo, tá? Esses esporos caem no solo e geram um protalo. Lembrando que o protalo, ele tem o que, gente? Ele tem uma parte masculina e ele tem uma parte feminina. E o nosso protalo é o que, gente? Ele é um protalo N também, né? Porque ele se originou a partir de um esporo, certo? Lembrando que o protalo é o que, gente? Ele é um gametófito. E todo gametófito que se preze é N. Todo esporófito que se preze é 2N. Todo gametófito que se preze é N, certo? Neste protalo, que é uma peça única, hermafrodita, direitinho, eu tenho anterídeo, que é o que, gente? Que é masculino, e arquegônio, que é feminino. Esse anterídeo e esse arquegônio são o que, gente? Eles são gametângios. O que é um gametângio, gente? É o produtor de gameta. Então, o anterídeo vai fazer o quê? Vai produzir gameta masculino. Anterídeo produz anterozoide. E arquegônio produz o que, gente? Arquegônio produz oosfera, certo? Anterídeo, se o protalo é N, anterídeo é N, arquegônio é N também, certo? Anterozoide que se origina do anterídeo só pode ser o quê? N. Oosfera que se origina do arquegônio só pode ser o quê? N também. E aí, o que vai acontecer, gente? Qual é o destino final do anterozoide e da oosfera? É ocorrer um processo de união, de fecundação dos dois, certo?
Houve a fecundação. O que vai acontecer depois do processo de fecundação? Vai acontecer a formação do quê, gente? A formação de um zigoto. Se o anterozoide N e a oosfera N se uniram, o zigoto só pode ser o quê? 2N, olha que bonitinho. Esse zigoto 2N vai evoluir para um embrião 2N, que vai originar o esporófito 2N, soro 2N, esporanjo 2N, e aí recomeça todo o nosso ciclo novamente, tá bom? Gente, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido, que vocês amem pra caramba as pteridófitas, e por enquanto é só, e a gente se vê aí pelo nosso mundão da biologia, tá bom? Um beijo no coração de todos e até a próxima!